Então, glória a Deus, bom dia, são 9 horas e poucos minutos, glória a Deus, estamos aqui em Quarteira, na Ruário dos Santos, número 353. Meu nome é João Silva, sou um profeta de Deus, chamado por Deus, glória a Deus. E temos aqui mais pessoas, mais colaboradores, temos Isabel, temos a Karina, temos a avó Sila, temos outras pessoas, o Joel também tem lutado para estar aqui, glória a Deus está. Então, com o Joel hoje, contando com o Joel, temos 99 pessoas, glória a Deus. O Joel fez fé para estar aqui também, em nome de Jesus, buscarmos a Deus, aleluia. E o que é que a gente vai começar? Vamos fazer o que, Isabel? Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. A ti, porque é que devemos louvar ao Senhor? Em primeiro lugar, porque Ele é digno de ser louvado. Exatamente. E como é que se louva ao Senhor? Com o coração e com a boca, não é? Cantando com a nossa boca e o nosso coração. Aleluia, Amém. glória a Deus. Então, vamos louvar a Deus. A gente podia estar na praia ou a dormir, mas decidimos estar aqui com Deus, glória a Deus. E Deus diz, onde estão 2 ou 3 reunidos em meu nome. No outro dia estava no almoço e vi esta palavra até mim, onde estão 2 ou 3 reunidos em meu nome. Então nos reunimos em nome de Jesus, e depois já vamos à palavra. Hoje o título da mensagem é Buscando a Deus, mas antes de mais vamos louvar a Deus em nome de Jesus. Diz que David louvava a Deus, Karina louvava a Deus e louva, o João louva a Deus, o João Silva louva a Deus, tudo quando tem fogo louva ao Senhor, aleluia, aleluia. Bem, vamos nos levantar então. Vamos todos nos levantar, glória a Deus. Os irmãos lá do outro lado vamos acordar, vamos estar aqui juntos e unidos. Que Deus ordena a bênção da união. É sempre bom ter alguém físico que nos acompanhe e ajude, glória a Deus. Mas às vezes pessoas por um motivo ou outro não podem assistir ao vivo, então fazemos a gravação e para dar lugar à palavra e por todo o mundo pregar o Evangelho e para que nada se perca, glória a Deus, aleluia. Entrarei Na presença do Senhor com gratidão, em seus átrios com hinos de louvor. E direi, este é o dia que o Senhor nos deu, me alegrarei porque Ele me faz feliz. Entrarei na presença do Senhor com gratidão, em seus átrios com hinos de louvor. E direi, este é o dia que o Senhor nos deu, me alegrarei porque Ele me faz feliz. Ele me faz feliz, Ele me faz feliz, todos juntos. Me alegrarei porque Ele me faz feliz. Ele me faz feliz, Ele me faz feliz. Me alegrarei porque Ele me faz feliz. Estou entrando na presença do Senhor com gratidão, em seus átrios com hinos de louvor. Aqui a casa cheia, todos a louvar a Deus. Este é o dia que o Senhor nos deu. Me Alegrarei porque Ele me faz feliz. Ele me faz feliz, Ele me faz feliz. Me alegrarei porque Ele me faz feliz. Ele me faz feliz, Ele me faz feliz. Me alegrarei porque Ele me faz feliz. Estou entrando na presença do Senhor com gratidão, em seus átrios com hinos de louvor. Estou dizendo, este é o dia que o Senhor nos deu. Me alegrarei porque Ele me faz feliz. Ele me faz feliz, Ele me faz feliz. Me alegrarei porque Ele me faz feliz. Ele me faz feliz, Ele me faz feliz. Me alegrarei porque Ele me faz feliz. Oh, quão grande é o nosso Deus. Oh, quão grande é o nosso Deus. Os anjos lhe obedecem, céus e terra adoram. Oh, quão grande é o nosso Deus. Todos juntos, oh, quão grande é o nosso Deus. Oh, quão grande é o Nosso Deus. Os anjos lhe obedecem, céus e terra adoram. Oh, quão grande é o nosso Deus. Oh, quão grande é o nosso Deus. Oh, quão grande é o nosso Deus. Os anjos lhe obedecem, céus e terra adoram. Oh, quão grande é o nosso Deus. Oh, quão grande é o nosso Deus. Oh, quão grande é o nosso Deus.
Os anjos lhe obedecem, céus e terra adoram. Oh, quão grande é o nosso oh, quão grande, oh, quão grande é o nosso Deus, oh, quão grande é o nosso Deus. Os anjos lhe obedecem, céus e terra adoram. Oh, quão grande é o nosso Deus. Quando eu penso no amor de Jesus, quando eu penso no que Ele fez por mim, está fazendo, a minha alma louva, aleluia. Glória a Deus por me ter salvo. Quando eu penso no amor de Jesus, quando eu penso no que Ele fez por mim, a minha alma louva, aleluia. Glória a Deus por me ter salvo. E Deus está vivo, Ele está aqui, Deus está vivo. Ele está aqui, Deus está vivo. Ele está aqui, eu sinto no meu peito, eu sinto nas minhas mãos, eu sinto nos meus pés, eu sinto a minha volta. Deus está vivo, Ele está aqui, Deus está vivo. Ele está aqui, Deus está vivo. Ele está aqui, eu sinto no meu peito, eu sinto nas minhas mãos, eu sinto nos meus pés, eu sinto a minha volta. Eu tenho a vida, eu tenho a vida de Deus em mim, aleluia. Eu tenho a vida de Deus em mim, vamos cantando. Eu tenho a vida, a natureza e a sua habilidade. Eu tenho a vida de Deus em mim, eu tenho a paz, eu tenho a paz de Deus em mim. Eu tenho a Paz de Deus em mim. Eu tenho a paz da natureza e a sua habilidade. Eu tenho a paz de Deus em mim. É isto que me faz cantar. É isto que me faz cantar. Dos meus pecados livre estou e para o céu eu vou. É isto que me faz cantar. E ao mundo eu vou anunciar, e ao mundo eu vou anunciar que Cristo salva o pobre pecador com o seu amor. É isto que me faz cantar. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Alegrai, alegrai, alegrai-vos no Senhor. Alegrai, alegrai, alegrai-vos no Senhor. Oh, eu amo a Jesus. Oh, eu amo a Jesus. Oh, eu amo a Jesus. Porque Ele me salvou para mim. Ele é maravilhoso para mim. Ele é maravilhoso para nós. Ele é maravilhoso porque Ele nos salvou. Oh, eu amo a Jesus. Oh, eu amo a Jesus. Oh, eu amo a Jesus, porque Ele me salvou para mim. Para mim, Ele é maravilhoso para ti. Ele é maravilhoso para nós. Ele é maravilhoso, porque Ele nos salvou. Tu, Senhor, és para mim um escudo, minha glória, minha rocha e salvação. Tu, ó Senhor, és para mim um escudo, minha glória, minha rocha e salvação.
minha rocha e salvação. Eu não temerei 10.000 à minha volta, pois és tu, Jesus, minha rocha e salvação. Eu não temerei 10.000 à minha volta, pois és tu, Jesus, minha rocha e salvação. Aleluia, 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 minha rocha e salvação. Eu não temerei, eu não temerei 10.000 à minha volta, pois és tu, Jesus, minha rocha e salvação. Eu não temerei 10.000 à minha volta, pois és tu, Jesus, minha rocha e salvação. Aleluia, aleluia, vem Jesus, aleluia, vem Santo Espírito, aleluia, minha rocha e salvação. Aleluia, 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 minha rocha e salvação. Tu és meu Deus e eu te louvo. Tu és meu Rei e eu te exalto. Demos graças ao Senhor, porque Ele é bom, Ele é bom. E o seu amor é para sempre. Tu és meu Deus e eu te louvo. Louvamos ao Rei. Tu és meu Rei e eu te exalto, ó Senhor. Dou-te graças ao Senhor, porque Ele és bom, porque Ele é bom. E o seu amor é para sempre. Tu és meu Deus e eu te louvo, vem Jesus. Tu és meu Rei e eu te exalto. Dou-te graças ao Senhor, porque és bom. E o teu amor é para sempre, em línguas cantando. Chora, tu és meu Deus e eu te exalto, ó Senhor. Eu dou-te graças ao Senhor, porque és bom, porque tu és bom. E o seu amor é para sempre, todos juntos tu és. Tu és meu Deus e eu te louvo. Ele está passeando no nosso meio. Tu és meu Rei e eu te exalto. Está suprindo as necessidades de cada um de nós. Eu dou-te graças ao Senhor, porque és bom. E o seu amor é para ser outono. Dou-te graças ao Senhor, porque és bom. E o seu amor é
para sempre tu és meu Deus e eu te louvo, ó Santo Espírito. Tu és meu Rei e eu te exalto. Quando exaltamos Jesus, tu vens sempre, Santo Espírito, ó Senhor, porque és bom, faz-nos sensíveis à tua presença. O amor é para Senhor, dou-te graças, ó Senhor, porque tu és bom e o teu amor é para sempre. Mais uma vez, dou-te graças, ó Senhor, porque és bom e o teu amor é para sempre. Tu és meu Deus e eu te louvo mais alto. Tu és meu Rei e eu te exalto. Dou-te graças, ó Senhor, porque tu és bom e o teu amor é para sempre. Minhas mãos levantadas, cheias de gratidão, com coração de louvor, te bendirei, ó Senhor, todos juntos. Minhas mãos levantadas, cheias de gratidão, com coração de louvor. Te bendirei, ó Senhor, ó, te bendirei, ó Senhor, te bendirei, ó Senhor, com coração de louvor. Te bendirei, ó Senhor, ó, erguei as mãos, erguei as mãos para a vida do Rei. Prostrai-vos, orai e adorai-o, a sua majestade, se lhe dê louvor, puro e santo dá-lhe a glória, glória ao Rei dos Reis. Erguei as mãos para a vida do Rei, prostrai-vos, orai e adorai-o, a sua majestade, se lhe dê louvor, puro e santo dá-lhe glória, glória ao Rei dos Reis, glória, glória, glória ao Rei dos Reis, glória ao Rei dos Reis, glória, glória ao Rei dos Reis. Vinde adoremos, ó vinde adoremos, ó vinde adoremos a Cristo, Senhor, a Ele toda a glória. A Ele toda a glória, a Ele toda a glória, a Cristo, Senhor, pois só Jesus és digno,
pois só Jesus és digno, pois só Jesus és digno do nosso louvor a Ele toda a glória, a Ele toda a glória, a Ele toda a glória, a Cristo Senhor. Amém, amém, aleluia, aleluia, glória a Deus. Então podemos nos sentar todos em nome de Jesus, glória a Deus. Podemos cantar em nome de Jesus, podemos louvar em nome de Jesus, podemos caminhar em nome de Jesus. Podemos ter uma vida longa em nome de Jesus. Então, Pai, em nome de Jesus, eu te entrego toda esta reunião nas tuas mãos. Santo Espírito, tu és bem-vindo. Dirige-me a mim e cada um de nós para que nós sejamos vasos em nome de Jesus. Para todas estas pessoas que estão aqui ao vivo assistindo, para as pessoas que nos assistem online em nome de Jesus. Pai, eu declaro que a tua palavra não volta para ti vazia, mas faz aquilo que te apraz e prospera para aquilo que é enviado em nome de Jesus. Eu oro para que ao som da minha voz as mãos estejam livres, os ouvidos ungidos para ouvir e não só ouvir, mas compreender. Que cada um de nós cresça, que eu cresça, que os meus colaboradores cresçam, que as pessoas que nos ouvem cresçam, que pastores cresçam, que apóstolos cresçam, que profetas cresçam em nome de Jesus. Amém e amém. Eu podia continuar orando. E orando não é uma coisa esquisita, orando é uma comunhão que a gente fala com Deus e Deus fala connosco. Um dia Jesus até disse, os discípulos perguntaram a Jesus, Mestre, ensina-nos a orar como também João ensinou os seus discípulos. A gente não nasce ensinados. Ensina-nos a orar como também João ensinou os seus discípulos. E Jesus disse, portanto, vós orareis assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Quando nós oramos, trazemos o reino de Deus à terra. Quando declaramos a palavra de Deus, trazemos o reino de Deus à terra. Quando louvamos, trazemos o reino de Deus à terra. Quando oramos em línguas, trazemos o reino de Deus à terra. Seja feita a tua vontade, a boa, agradável e perfeita vontade. Assim na terra fala na nossa vida, fala na nossa casa, fala no nosso país e até no planeta. Mas antes da vontade de Deus se fazer no planeta, faça-se em cada um de nós, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dás hoje. O pão nosso de cada dia nos dás hoje. E pessoas pensam só em pão. Pão, comida, pão. Mas o pão é o suprimento total e abundante, excedente de todas as nossas necessidades. O pão nosso de cada dia nos dás hoje. E perdoa as nossas dívidas, as nossas falhas estão perdoadas. Assim como nós temos um coração perdoador e perdoamos os nossos devedores. Estamos livres da tentação e de todo o mal, teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Esta é uma oração. Mas quando a gente medita na palavra viva de Deus, hoje o título da mensagem é Buscando a Jesus, quando a gente medita na palavra de Deus e declaramos a palavra, é uma oração. Diz que a palavra de Deus é viva, é eficaz e é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. E penetra até a divisão da alma, das juntas e medulas, é apta para discernir
as intenções e pensamentos do coração. É bom nós servirmos a Deus, mas com o Espírito Santo e debaixo da presença de Deus. Aleluia. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo. E no outro domingo, depois da reunião, fiquei a pensar. Nós louvamos, adoramos a Deus, declaramos a palavra e sentimos a presença de Deus. Mas Deus, nosso Pai, nunca muda. A água viva está sempre lá. Então nós precisamos de ir ao encontro da água viva. E diz a Bíblia, aqueles que creem em mim, conforme diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu ventre. Então a gente precisamos nos ligar à água viva, e a água viva inunda a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, inunda os nossos irmãos, o nosso bairro, a nossa cidade, todo o nosso ser, o nosso país, a União Europeia, o mundo, mas rios de água viva fluirão do vosso ventre. Então precisamos nos conectar com Deus a cada dia, para bebermos água viva. E como é que eu me conecto com Deus todos os dias? Meditando na palavra de Deus com Jesus, com o Espírito Santo. Diz que são vida para os que as acham e saúde para todo o seu corpo. Filho meu, atenta para as minhas palavras e às minhas razões inclina o teu ouvido, porque são vida para os que as acham e saúde para todo o seu corpo. Glória a Deus. Então todos os dias vou buscando a Jesus, buscando a palavra. Buscando a palavra. Diz que um homem chamado John Wesley um dia disse à esposa, olha, agora vou para ali, vou estudar, vou meditar, então não me incomodes. Ele foi para o quarto, ou para um escritório, para um lugar que ele tinha, e foi meditar na palavra. Ele até disse à esposa, eu vou meditar no Salmo 23. E levou a Bíblia. Ainda ontem me lembro, quando estava no meu escritório a estudar e a meditar, fui meditar na palavra de Deus. E à medida que comecei a meditar, dali a bocadinho eu já não estava sozinho. Então, quando eu me concentro em Jesus, quando eu medito na palavra de Deus, há uma pessoa que vem junto de mim. Não só Jesus, mas o Espírito Santo de Deus. E faz-me lembrar naquele tempo que eu entreguei a minha vida a Jesus. Eu praticamente não falava com ninguém, se a da reunião não tinha tempo, era de boleia. Não falava lá com ninguém, não tinha ido a nenhum curso, nem nada, nem os cursos que faz as pessoas, mas pronto, tudo o que for para edificar ajuda. E vinha para casa e meditava e estudava a palavra de Deus. E a minha mãe dizia-me assim, mas João, porque é que estás tanto tempo no quarto? Os outros moços andam a passear com os outros moços, vão estar com as moças, porque é que estás no quarto e tudo mais? Mas eu não estava ali sozinho. E ontem no escritório Deus me fez lembrar isso, à medida que meditava no Salmo 23. E eu comecei a meditar, a ler devagarinho só com os olhos, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E às tantas, não sei passado quanto tempo, mas um bocadinho pouco, eu já não estava ali sozinho. Já estava ali uma pessoa comigo, que é essa pessoa que está aqui hoje, que é o Espírito Santo de Deus. Ele está sondando os vossos corações, está suprindo todas as vossas necessidades. E melhor falando, todas as nossas necessidades, as vossas e as minhas necessidades, em glória por Cristo Jesus. E eu comecei a meditar nesta palavra. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E me lembrava daquele pastor que teve 4 dias a meditar no Salmo 23 e só chegou ao versículo 2. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E provavelmente ele estava lá
e o Espírito Santo de Deus fez lembrar lacunas da vida dele ou áreas da vida dele que precisavam de ser supridas. Há coisas que lhe faltavam na sua vida. Há coisas, às vezes, que nós não ganhamos na nossa infância, ou que os nossos pais não nos puderam dar, ou carência disto, ou carência de amizade, ou carência de carinho, ou carência de educação, ou carência de amigos, ou perseguição entre amigos, ou deficiência num trabalho, ou complexo disto, ou complexo daquilo. E ele meditava nesta palavra conforme eu meditei. A palavra de Deus é inesgotável. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E as necessidades dele começaram a ser supridas. Ele estava na presença de Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E eu estou na presença de Deus e declaro: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E as necessidades começam a ser supridas quando a gente medita na palavra. Não o nosso esforço humano. Não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Com o Espírito Santo de Deus, as necessidades dele iam sendo supridas. E sem ele se aperceber, passou um dia, passou 2 dias, passou 3 dias, passou 4 dias. E as necessidades dele iam sendo supridas. E à medida que eu medito no Salmo 23 e declaro o Salmo 23, cada uma das nossas necessidades são supridas. Uma coisa é falar a palavra, outra é falar a palavra com o Espírito Santo de Deus. Eu declaro cada uma das nossas necessidades supridas em nome de Jesus. Deitar-me faz a verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A nossa abundância, o suprimento total e abundante da nossa vida, vem de Jesus e do Espírito Santo de Deus. Está em mim ou em vós? Com uma vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós se não estiverdes a mim. Se vós estiverdes a mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Sabe que pessoas operam nos dons? Têm curas, têm milagres, têm profecias, têm palavra de sabedoria, têm os dons, mas conhecem pouco o Espírito Santo de Deus. E nós precisamos a cada dia conhecer o Espírito Santo de Deus em nome de Jesus. E não podemos seguir o Espírito Santo de Deus sem seguir a Jesus. E o Espírito Santo de Deus nunca fala dele. Fala sempre Jesus. Jesus até um dia disse: convém que eu vá. Jesus até disse: ainda tenho muito que vos dizer, diz em João 16, 12 a 13. Ainda tenho muito que vos dizer. Ele disse isso aos discípulos e diz isso também aos cristãos, ao corpo de Cristo. Mas vós não podeis suportar agora. Quando a pessoa é menino, compreende uma determinadas coisas. Eu lembro-me quando era menino, qual era a minha mentalidade? Brincar, era os carrinhos, era ir para a terra, brincar, pouco estudo e tudo mais. Então, se me falassem das coisas de adulto, ouvia, mas não ouvia. E não compreendia. Ainda tenho muito que vos dizer, mas não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, que é o Espírito Santo de Deus, e ele já veio, ele está em nós, quando nós abrimos nosso coração e convidamos Jesus a vir à nossa vida, o nosso coração, há pessoas que pensam: faço boas obras, faço caridade, um dia vou estar lá no céu. Mas a gente não é salvo pela nossa caridade, nem pelas boas obras, senão Jesus não precisava de vir.
Porque as pessoas estão a dizer, eu faço a mim o meu sacrifício, a minha bondade atinge o céu. E um dia, diante de Deus, todas as pessoas vão estar. E a Bíblia diz que se abrir os livros, e todo aquele que não foi escrito no livro da vida, será condenado para todo o sempre. E o que é o livro da vida? O nosso nome é escrito no livro da vida quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador. E eles o venceram, eles foram lavados pelo sangue do Cordeiro. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo e enxofre. Este é o tempo do arrependimento, este é o tempo da graça, mas o tempo do arrependimento e o tempo da graça está a terminar. E mesmo aqueles que vivem na graça, precisamos a cada dia nos aproximar de Deus. Precisamos a cada dia nos aproximar de Deus. Quando vier o Espírito de verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. O teu Espírito Santo nos guia na verdade que é a palavra. No outro dia alguém me dizia assim, Deus falou-me isto, falou-me aquilo, fiz um livro. E eu vi que aquilo que ele estava a dizer estava tudo errado. E eu fiz 2 perguntas simples. O senhor lê a Bíblia, medita na palavra? Sim, em tempos, tirou um curso lá na minha igreja, em tempos. Então você ontem não comeu? Comi. E hoje não vai almoçar. Quase que fui tentado a convidá-lo para almoçar, mas o espírito não era agradável e então decidi não o convidar para almoçar. Porque a gente tem que saber as flores que nós cheiramos, as pessoas que nós nos associamos. Eu disse, você medita na palavra? Não, já há muito tempo, tirei uma vez um curso lá. Você ora em línguas? Não tenho esse dom. Ou erro dele, ou erro do líder onde ele frequenta, dessa igreja onde frequenta. E estamos a falar de um cristão mais de 30 anos de igreja. Eu não tenho esse dom de orar em línguas. Mas diz que todos receberam o batismo no Espírito Santo e todos foram batizados no Espírito Santo e todos falaram em línguas, até da vontade de Deus, que toda a pessoa receba Jesus e que seja batizado no Espírito Santo e ore em línguas. E quando nós oramos em línguas e meditamos na palavra de Deus, às vezes vêm ideias à nossa cabeça, vêm pensamentos, vêm sentimentos, vêm visões, vêm sonhos, mas tudo tem que estar alinhado com a palavra de Deus. Então, quando vier o Espírito de verdade, que Ele já vê, Ele vos guia em toda a verdade, toda a palavra. Porque não falará de si mesmo, o Espírito Santo nunca fala dele, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Já vi tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus ouviu, Ele nos declara a nós. E vos anunciará, ou melhor, Ele nos anuncia o que há de vir. Então precisamos de estar a cada dia com o Espírito Santo de Deus e não entristecer, para sermos guiados e ajudados por Ele. Porque às vezes as pessoas pensam que seguir a Deus é como se tiver um passarinho. Temos o passarinho na gaiola, tiramos o passarinho, fizemos umas festazinhas, ou um periquito, ou um passarinho qualquer, tiramos fora da gaiola, fazemos umas festazinhas e tudo mais, fazemos umas oraçõezinhas e depois pomos o passarinho dentro da gaiola. Ou melhor, me enganei. Dentro do tabernáculo, metemos Deus dentro do tabernáculo. E agora vamos trabalhar, não podemos estar com Deus, e vamos estar com os nossos amigos, não podemos estar com Deus, com os nossos hobbies, não podemos estar com Deus, com as namoradas, com os namorados, com os maridos, com as esposas, não podemos estar com Deus, e depois à noite tiramos outra vez Deus um bocadinho da gaiola. Obrigado Deus, vou aqui um bocadinho, obrigado por este dia, até logo. E depois trazemos os dízimos para Deus comer, para o homem de Deus comer, para não vir a maldição e tudo mais, e pomos Deus dentro da gaiola. E outros, às vezes, Deus para eles é como um passarinho que está domesticado, mete o passarinho no ombro.
E vão passear e Deus vem comigo. E Deus vai ali no ombro. E a gente faz ali, anda a conduzir, vai ali e Deus anda no ombro. Mas não é assim que deve ser. Deus quer que nós sejamos guiados por Deus. E não entristeçamos o Espírito Santo de Deus. E diz assim, Efésios 4:30 diz assim, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então, como é que se entristece o Espírito Santo de Deus? Primeiro, imagine que você vai a um sítio, vai falar com alguém e alguém o ignora. Eu já tenho sido ignorado em determinados sítios, já espera um bocadinho. E se a pessoa não me recebe, eu viro as costas. Da mesma maneira, claro, a pessoa fica triste, mas vai em frente. Não tem qualquer problema. E às vezes pessoas ignoram o Espírito Santo de Deus. Estamos a falar de cristãos. Ignorar o Espírito Santo de Deus. Vivem a vida à maneira deles e depois o Espírito Santo de Deus ajuda-me. O Espírito Santo não é o criado. Jesus, o Espírito Santo é o Senhor. O Espírito Santo sempre aponta para Jesus. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Deus diz para não andar na idolatria. Pessoas andam a ouvir missas católicas e tudo mais. E se entristece o Espírito Santo. E depois vem enfermidades do corpo, vem isto, vem aquilo. Oh Deus, porque é que não me ajudas? Não, a gente tem que fazer a nossa parte também. Não andar com pessoas que andam no ocultismo, não guardar imagens de crucifixos e todas essas coisas em casa, que isso atrai demónios, atrai a força das trevas. Pessoas dizem que acreditam em Deus, andam a fazer benzeduras de sal e com fiozinhos vermelhos, tudo isso entristece o Espírito Santo. Ah, mas João, eu não vou lá seguir a tua religião. Ah, é? Mas quando estás doente e quando familiares estão doentes, pedes ajuda aqui, o profeta. Então ajuda-te a ti próprio, cura-te a ti próprio, ora a ti próprio, ora o teu sal, ora as tuas benzeduras, ora os teus cordões vermelhos, ora essas imagens de Fátima, ora isso tudo. Se achas que isso é o Senhor, Josué um dia disse, se parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhi hoje a quem sirvais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A gente pensa que servir a Deus é fazermos coisas à nossa maneira e a presença de Deus vem e resolve os nossos problemas, os nossos assuntos, traz o dinheiro, traz a saúde, traz o casamento e depois metemos Deus outra vez ali na gaiola e deixamos Deus de lado. Mas Jesus é o Senhor. Então não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda a amargura, toda a ira, toda a cólera, toda a gritaria. Há pessoas que andam sempre em gritaria. Toda a blasfémia, sempre em sedum, toda a malícia sejam tiradas dentro de vós. Não há nenhum mal você e eu termos isso. O mal que é a gente continuar com isso. Então, assim como a gente pede ajuda noutras coisas, o Espírito Santo de Deus, o meu coração está azedo, estou preocupado, estou ressentido, ajuda-me. E porque você e eu pedimos ajuda, Ele nos ajuda. Ele nos ajuda. O Espírito Santo de Deus só ajuda quando a gente lhe pede ajuda. A Catherine Kuhlman dizia uma coisa mais importante da vida dela era cuidar do coração dela. Diz que é o tesouro mais precioso que nós temos. Eu estava ouvindo aquilo e Deus, o Espírito Santo de Deus, me fez lembrar a palavra. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque dele procedem as saídas da vida. Antes sede uns para com os outros benignos, bondosos, misericordiosos, perdoando-vos como também Deus vos perdoa em Cristo. E esta palavra veio até mim, e eu li onde estava esta palavra, e li o versículo depois, e li o versículo antes também, que diz em Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa. O que é uma palavra boa? É uma palavra de fé, é uma palavra de ânimo, é uma palavra de encorajamento, é uma palavra de exortação. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa.
para promover a edificação ou construção daqueles que ouvem, para promover a edificação, para que dê graça àqueles que ouvem. Glória a Deus. E sabe o que é que Jesus nos aconselha, nós que estamos buscando a Jesus? Em Hebreus 12:14 diz assim: segui a paz. E o que é seguir a paz? É seguir a Jesus. E Isaías capítulo 9, versículo 6 diz assim: porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado, quer dizer, a autoridade, estará sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome maravilhoso. Então Jesus é maravilhoso. É conselheiro. É Deus forte. É Pai da eternidade. E é o príncipe da paz. Então em Hebreus 12:14 diz que seguir a paz é nós seguirmos a Jesus. É nós seguirmos o príncipe da paz, o Pai da eternidade, o Deus forte, conselheiro, maravilhoso. Seguir a paz. E há pessoas que dizem: irmãos, sem santificação ninguém verá o Senhor. Mas não é só o que a Bíblia diz. Tiram a Bíblia, os versículos do contexto. Diz: seguir a paz com todos. Então, tratar todos com o padrão de Jesus. Seguir a paz com todos. Seguir Jesus primeiro. Seguir a paz com todos. E a santificação, a separação, sem o qual ninguém verá o Senhor. Glória a Deus. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O Espírito Santo de Deus não é a minha condenação, é a minha libertação. Diga comigo: o Espírito Santo de Deus, não é a minha condenação. Há igrejas que é a condenação, a falha, a condenação. Deus está lá em cima para algum que fale com o mandamento, bate nele. E é só mandamentos, é só legalidades. Afaste-se desses adventistas. Afaste dessas pessoas. O espírito do erro, do engano, vivem condenados, vivem massacrados. Afaste-se disso. Jesus e o Espírito Santo de Deus não estão nesses lugares. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida vivifica todo o meu ser. Do Espírito Santo de Deus, neste preciso momento, está vivificando cada célula, cada órgão, cada tecido do nosso ser. O Espírito Santo de Deus está vivificando os seus olhos, o seu cabelo, as suas mãos, as suas articulações. O Espírito Santo de Deus vivifica todo o meu ser. Se você tem um animal ou uma ave doente em casa ou débil, imponha as mãos também em nome de Jesus. Jesus um dia até disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Por isso nós estamos gravando também, para que nada se perca, o Evangelho vá mais longe. Pregai o Evangelho a toda a criatura. Se cá quantas criaturas nós estamos falando neste momento. Pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer, netes crer é acreditar. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Os apóstolos, sim. Os profetas, sim. Os pastores, sim. Os diáconos, sim. E até os novos convertidos. A pessoa recebeu Jesus agora se crer. Aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demónios, falarão demónios. Mas isso existe. Pessoas que estão doentes, vão ao médico uma vez, outra vez, fazem testes, fazem taques, não acusa nada. Influência demoníaca. Eu tomo poder e autoridade em nome de Jesus sobre essa influência demoníaca. Há pessoas que estão à ansiedade e depressão, estão a tomar medicamentos. Eu ordeno a esses demónios de opressão que saem em nome de Jesus. Pessoas não podem ter dinheiro, gasto o dinheiro todo.
Pessoas não se conseguem concentrar, estão sempre-se a distrair. O coeficiente de inteligência deles é muito baixo. O aproveitamento escolar é muito baixo. Demónios hereditários, demónios de distração, demónios de incredulidade. Expulsarão os demónios. Expulsarão os demónios. Expulsarão os demónios. Eu ordeno em nome de Jesus que os demónios da idolatria, a potestade da idolatria sobre esta cidade, caia por terra e seja expulsa em nome de Jesus. Que o Evangelho de Jesus cresça nesta cidade, neste distrito, nas outras províncias do nosso país, em nome de Jesus. Eu ordeno que a guerra entre a Ucrânia e a Rússia pare em nome de Jesus. Eu liberto a unção de Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Tu és o príncipe da paz e estás trazendo paz àquelas nações em nome de Jesus. Pai, obrigado, estás suprindo as necessidades de cada uma dessas pessoas. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz a verdes pastos, guias mansamente cada um deles a águas tranquilas. Há pessoas que tinham problemas nas articulações, dificuldades em abrir as mãos, em fechar as mãos. Você está a sentir um calor nas suas mãos, nos seus pés, nas suas articulações, e o Senhor está curando agora. Comece a movimentar as suas mãos e receba com fé em nome de Jesus. Receba vida, receba saúde divina em nome de Jesus. Jesus é o Senhor que te sara. Jesus é o Senhor que te cura. Artroses secam desde a raiz em nome de Jesus. Nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, eu sou o Senhor que te sara. Já vi alguém uma vez falou uma palavra para mim, que a água está à minha disposição, eu preciso de beber. A gente, quando se concentra em Deus, quando entra no mundo do Espírito, a água está lá. Precisamos nos ligar à fonte, que é Jesus, ao Espírito Santo de Deus, para que se cumpra a palavra, rios de água viva fluirão do vosso ventre. E a água viva está fluindo aqui em nome de Jesus. Em paz te deitarás e descansarás em nome de Jesus. Solução de todo e qualquer problema em nome de Jesus. Obrigado, Santo Espírito. Tu dizes que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Os outros se envelhecem, ficam estressados, ficam com a tensão arterial alterada, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias. Colesterol normalizado, açúcares normalizados. Corram e não se cansam. Problemas cardíacos secam desde a raiz. Corram e não se cansam, caminham e não se fadigam. Restauração total dos teus olhos, dos teus ouvidos, da tua garganta, do teu cérebro, em nome de Jesus. Obrigado, Santo Espírito. Receba em nome de Jesus. Ainda tinha muito para falar, e glória a Deus por isso. Não dou tudo o que está comigo, dou uma parte, glória a Deus. Se você que nos assiste ainda não convidou Jesus a entrar na sua vida, no seu coração, diz a Bíblia, diz Jesus, diz o Espírito Santo, que nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há.
Imagine como uma pessoa está doente, ninguém vai orar por ela em nome da Virgem Maria. Não vai pôr um crucifixo no pescoço da pessoa para ser curada. Há pessoas que usam um crucifixo no carro. Isso atrai problemas e atrai chatices e atrai acidentes e tudo mais. Porque a salvação é só em Jesus. Em outro há salvação. Experimente uma pessoa deprimida orar por ele em nome da Virgem Maria. Ninguém ora. Tem mesmo a maior parte dos cristãos tem medo de orar, tem medo dos demónios. Mas a Bíblia diz que em meu nome expulsarão os demónios. Uma vez tinha um colaborador numa igreja que argumentava que não era assim, mas um dia um familiar começou-se a manifestar em casa, a rotar, a estrabuchar, a partir tudo. Veja lá quem é que ele foi pedir ajuda, telefonou para mim desesperado. E eu disse, ora em línguas, usa a autoridade em nome de Jesus. Eu vi os gritos deles a orar em línguas, em nome de Jesus. E graças a Deus que eu estava muito longe para não ir lá. E tiveram que exercer a autoridade em nome de Jesus. E a pessoa foi liberta e hoje serve a Deus. Só falta falar o nome da pessoa, que não é ético nem inteligente da minha parte falar. Mas é como se estiver a ver a pessoa. Declaro bênção sobre essa pessoa em nome de Jesus. Em outro há salvação. O nosso livro não é escrito no livro da vida por causa da Maria. Nem por causa daquele que morreu, nem por causa de Maomé, mas de Jesus. Jesus não é um profeta, é o Filho de Deus, é Deus que morreu por nós. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há. Dada entre os homens, entre os humanos, pelo qual devamos ser salvos. Se você que nos assiste tem a sua religião, tem isto, tem aquilo, esqueça isso. Só Jesus é que é o caminho. Diga com fé, declarando com a sua boca, acreditando no seu coração. Ó Deus, eu acredito em Jesus. Acredito que Jesus é o único caminho, a verdade e também a vida. Eu abro o meu coração. E quando você diz, abre o meu coração e abre e diz com sinceridade, Jesus ouve a sua oração e vai morar no seu coração. E eu peço que essa pessoa que está abrindo o seu coração receba também o batismo no Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas. Enquanto ouvimos a palavra de Deus já há algum tempo, pessoas têm sentido picadas, creio que levaram infiltrações e injeções nos joelhos, nas articulações dos joelhos. Alguém com infiltrações e injeções no joelho direito, para tirar líquido do joelho. Eu ordeno em nome de Jesus que o efeito dessas infiltrações, os efeitos secundários dessas picadas sequem desde a raiz. Eu falo o poder criativo de Deus, falo nova cartilagem sobre os seus joelhos e seja restaurado, seja curado na totalidade em nome de Jesus. Como profeta de Deus e debaixo da unção de Deus sobre a minha vida, sobre o meu ministério, em nome de Jesus. Agora que já recebeu Jesus, vamos todos tomar Santa Ceia. Está alguém que me traga Santa Ceia? Glória a Deus. Glória a Deus pela Santa Ceia. Já viu, no domingo passado tomamos Santa Ceia. Hoje tomamos Santa Ceia. Glória a Deus. No próximo domingo tomamos Santa Ceia. Mas porquê esta insistência da Santa Ceia? É entendimento. Jesus diz assim, olha, na verdade vos digo. Olha, não esqueças. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Precisamos da carne e do sangue. Pão é pão,
Vinho é vinho, até aliás nós temos aqui vinho, temos sumo de uva, porque alguém não quer ingerir álcool, temos sumo de uva. E Jesus diz, olha, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Então como é que a gente tem a vida eterna? Por causa de Jesus. Então pão é pão, mas é o símbolo do corpo de Jesus. Vinho é o símbolo do seu sangue. E mais, evita que eu esteja fraco. Glória a Deus. Evita que eu esteja fraco, que vocês estejam fracos. Evita que eu esteja doente, que vocês estejam doentes, que as pessoas que assistem, que creem que estejam doentes e que tenham morte prematura. Ainda ontem ouvimos de um jogador, funeral, morte prematura. E essa não é a vontade de Deus para nenhuma pessoa. A vontade de Deus é que cada um cumpra o propósito aqui na terra. A pessoa diz, eu não acredito em Deus. Então, mas você, quando é que fica inteligente? Quando é que acredita em que é assim? No seu partido, no seu curso de advogado, de juiz, ministro, esqueça. Hoje está, amanhã não está. Aquilo que sobe, também desce. A glória dos homens, a glória de Salomão foi a maior glória dos homens aqui na terra, tudo passa. O mundo passa e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então hoje já sou mais inteligente, já sigo a Jesus. E há pessoas que pensam que estão seguindo a Jesus, mas não estão. Estão seguindo uma condenação, estão seguindo os rituais, estão seguindo uma certas coisas, mas não é Jesus. Porque a sua vida não melhora. Você nunca sentiu a presença do Espírito Santo. Quem bebeu água viva, quem já entrou nos rios de água viva, nada no planeta substitui água viva. E outra vez Deus me faz lembrar, no outro domingo fui à água viva, os lugares celestiais trazer água viva. Os guerreiros de David entraram lá numa fonte e trouxeram água ao David. Pelo beber nós precisamos, os líderes, trazer água viva para a nossa vida e para as pessoas, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então vai distribuir pão e vinho. As pessoas que estão lá do outro lado, que também convidaram já Jesus a entrar na vida e no coração, agarram um bocadinho de pão. Mas já não pertence lá à tua igreja. Agarram um bocadinho de pão e não um bocadinho de vinho. O poder, a unção está no corpo de Cristo. Há pessoas que operam, mas sempre debaixo do corpo de Cristo. Um profeta não está debaixo da autoridade de nenhum pastor nem nenhum apóstolo. Opera independente, mas de acordo sempre com Jesus. Mestre, vimos um dia os discípulos, Pedro, Tiago e João, iam dizendo lá no caminho, eu sou maior, não é que sou maior, eu é que sou maior. E João lembrou-se de falar com Jesus. Às vezes as pessoas lembram-se de pedir ajuda a Jesus. Jesus, mestre, vimos um que em teu nome expulsava demónios. Mas falou com Jesus e nós o proibimos. E Jesus disse assim, olha, não o proíbas. Quem não é contra nós, é por nós. E há pessoas que operam no corpo de Cristo de forma independente. Essa é uma dessas pessoas. Eu não estou debaixo da autoridade de nenhum pastor, nem nenhum apóstolo. Porquê? Porque Deus disse para não estar. Há uma unção, o profeta está debaixo da instrução de Deus. É um porta-voz de Deus. Glória a Deus. Vamos agarrar no pão, que simboliza o corpo de Jesus, e vamos tomar pão. O profeta Elias tomou pão, caminhou 40 dias e 40 noites. Revelação, pão é Jesus. E bebeu água viva, rios de água viva fluirão do teu ventre. O vinho simboliza o sangue de Jesus, glória a Deus, o sangue que Jesus derramou. No outro dia vinha uma dor do lado direito e a dor ia aumentar. E eu disse, Jesus na cruz do Calvário sofreu estas dores. E simplesmente eu não tenho que aceitar uma coisa que não me pertence. Jesus levou.
Há mais pessoas com problemas nas articulações do joelho e infiltrações. Você não tem que carregar isso. Jesus levou. Jesus levou. Problemas nas articulações. Tome com fé o vinho, o símbolo do sangue de Jesus, a vitória. Vitória tenho em Cristo. Meu mestre querido buscou-me, salvou-me. Glória a Deus. E quase para terminar vou falar uma palavra acerca de finanças. Glória a Deus. Eu gosto de ouvir um homem de Deus, um americano, que é o John Avanzini. De vez em quando ouço. Ele fala muito acerca de dinheiro. Ele diz que para rir se fazem convites, o vinho lá é gravida e por tudo o dinheiro responde. E diz que não devemos de orar só para que tenha as nossas necessidades supridas, mas mais do que suficiente. A gente quer abençoar alguém, só pode abençoar se der. Ele traz entendimento da palavra de Deus, glória a Deus. E tem uma unção de Deus sobre finanças. Então não basta só chegar à altura da gente semear e a pessoa agarra no seu dízimo e vai semear. É como orar em línguas. Vamos orar em línguas. As pessoas já não sabem porque é que estão a orar em línguas. Vamos louvar, já não sabem porque é que estão a louvar. Vamos semear, semeiam, mas já não semeiam com fé. É semeia porque aquele semeou, semeia porque o outro. Perdão, temos que voltar para Jesus. E diz a Bíblia, não ajunteis tesouros na terra, diz em Mateus 6,19, onde a traça e a ferrugem tudo consome. Tudo consome. O mato do mundo leva à destruição total. E onde os ladrões minam e roubam. Já havia a pessoa que compra um carro novo, ali todo bom. Passado 5 anos, já umas coisinhas. 10 anos, outras coisinhas. 15 anos, já o carro está a baixar as orelhas. E o carro diz assim, estou cansado e tal, troca-me. Já está cansado. Onde a traça e a ferrugem tudo consome e onde os ladrões não minam nem roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome e onde os ladrões não minam nem roubam. Não podemos servir a Deus com os princípios do mundo. A nossa solução não está na terra, mas está no céu, em Deus. Precisamos de semear com entendimento para colher. O sistema do mundo é corrupto. E onde está a correr? Eu fui correr 15 km. Mas pedi o Senhor Santo e Espírito para ir comigo. Ele foi. Logo tínhamos esquecido. Isto é falando sinceramente. E a meio do percurso sentia-me cansado. Depois lembrei-me. O Espírito Santo vem comigo. Ele estava à espera que eu o convidasse. Imagine que você vai correr sozinho e está ali alguém parado. E você vai correndo. E a outra pessoa não sabe se é bem-vinda junto de si. Você vai correndo. Mas a determinada altura você lembra, aquilo é uma boa pessoa, uma boa companhia, vem comigo. Francisco, Manuel, Joaquim, eu disse, Espírito Santo, vem comigo. Ele veio. O resto do treino correu melhor, glória a Deus. E ele me fez lembrar a palavra. Então vou correndo descontraído, às vezes corro para correr, mas a maior parte do treino é por lazer. Para me sentir bem, faz bem o meu corpo também, glória a Deus, e fui correndo. Faz bem, distrai a minha alma também, e é sinal que estou com vida, glória a Deus. Não é qualquer pessoa que corre 15 km, mas porque Deus renova as minhas forças. Ele me fez lembrar da palavra. Desde os dias dos vossos pais vos desviaste dos meus estatutos. Já viu, normalmente nós seguimos o exemplo dos pais. O pai é a Igreja Católica, os filhos vão à Igreja Católica. No meu caso, não. A minha mãe dizia para ir e aquilo não me dizia nada e eu não ia. A minha irmã dizia para ir lá aos falsos testemunhos de Jeová, ia durante um tempo, mas depois deixei. Mas, normalmente, as pessoas seguem a linha dos pais. Eu, quando estava a orar em casa, orava e louvava, levantava os braços e a minha mãe dizia, João, que maluqueira é essa, levantar os braços para não sei o quê. Mas glória a Deus que ela se arrependeu e hoje está no céu com Jesus. E a maior perseguição que eu tinha não era na igreja,
era dentro de casa. Falavam mal de Deus, da igreja, de dízimos, de ofertas, todos eram vigaristas. Mas já há tempo para a pessoa falar e há tempo para se arrepender. E glória a Deus que passaram pelo tempo do arrependimento. Desde os dias dos vossos pais vos desviaste dos meus estatutos. A pessoa já não ouvia a palavra. Às vezes há pessoas que não podem o domingo ouvir a palavra. E ouvem eu dizer, vamos buscar a Deus em primeiro lugar, diga correto, e às vezes ficam condenadas. Você hoje pode não poder vir, mas começa a orar e a dizer a Deus, Senhor, eu no domingo quero estar lá na reunião. E Deus ouve a sua oração. E Deus abre o caminho. Eu, quando voltei para o Algarve, nunca aceitei nenhum trabalho que trabalhasse à altura das reuniões. Mas você está nesse trabalho, não vai sair do trabalho. Mas vai orando e declarando em nome de Jesus para você estar livre para ouvir as reuniões. Já viu? E eu, quando era polícia, às vezes tinha serviço de polícia no dia que eu tinha que dar reuniões. Epá! E às vezes ficava tão aflito. Mas Deus, o Pai, sempre supria as minhas necessidades. E um dia estava tão aflito, precisava mesmo de uma troca para ir dar à reunião, e o comissário gritava e fazia uma série de coisas. E Deus pôs um senhor que estava muito aflito, entre aspas, para ir à casa. João, já falei com toda a gente para fazer uma troca, que eu preciso trabalhar no domingo de manhã, para ir depois domingo de tarde ir para a caça, não sei o quê. Será que podias fazer a troca? E eu fiz-me assim forte. Então, já que tu precisas, fala com o senhor comissário. Está bem, falo. Falou, o seu comissário autorizou, e eu à parte, sem dizer lá nada, disse, glória a Deus que Jesus abriu o caminho. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Desde os dias dos vossos pais vos desviaste dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai vós para mim, eu tornarei para vós. Já viu o amor de Deus? Quando a gente volta para Deus, Deus volta para a gente. Quando a gente deixa de ignorar a Deus, se volta para Ele, Deus está disposto a nos ajudar. Mas vós dizeis em que havemos de tornar. O que é que a gente tem que fazer? Roubará o homem a Deus. Disseram eles, roubará o homem a Deus. E Deus disse, todavia vós me roubais e dizeis em que te roubamos. Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Dízimos é a 10ª parte do que Deus faz chegar à nossa vida. E nós honramos a Deus com isso. Às vezes pessoas se incomodam por aquilo que nos dão. Em que te roubamos nos dízimos, nas ofertas alçadas. Eu queria falar um bocadinho acerca de César. Alguém tem uma moeda? Tem uma moeda, rápido. Um dia perguntaram a Jesus, uma moeda qualquer, não é uma moeda? Ok, glória a Deus. Uma moeda pequenina. Até se pode comer que é pequenina. Estou a brincar. Perguntaram a Jesus assim, vamos pagar impostos. Jesus pediu uma moeda, esta aqui não tem, esta é de 10 cêntimos. E Jesus disse, olha, quem é que está aí na moeda? Nesta Natal, mas quem é que está aí na moeda? É César. Então, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O César impõe. O que é o César? É o sistema do mundo. Temos que pagar os impostos, temos que pagar o IVA, temos que pagar isso, senão aquilo tudo é confiscado. E a pessoa tem que honrar a César. Deus não obriga. O César, se a pessoa não paga, é multado, é uma série de coisas. E Deus diz que abre janelas. Já viu? Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizem que te roubamos nos dízimos, nas ofertas alçadas. Mas não é só nisso. No tempo. Pessoas não têm tempo que não semeiam tempo em Deus. Porque me roubais a mim, vós toda a nação. E era todo o povo que estava sendo desviado de Deus. E a culpa primeiro era dos profetas, dos pastores ou dos padres, dos sacerdotes naquela altura. E Deus diz assim, olha, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. O que é a casa do tesouro? A pessoa diz, casa do tesouro é a igreja onde eu estou. Não é não. Casa do tesouro devia de ser a igreja onde você está.
Onde a casa do tesouro, onde você recebe o tesouro, onde recebe alimento espiritual. Obrigado. Onde a pessoa recebe alimento espiritual, onde recebe revelação da palavra do tesouro. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, outra tradução diz, prova-me, se eu não vos abrir as janelas do céu, é entendimento. O que é que dízimos faz? Abre janelas do céu. E não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Por isso é que o diabo diz a muitas pessoas, dízimos não é para hoje. E até pastores a falarem isso. Dízimos não é para hoje. Para que as janelas do céu não se abram. E para a gente fazer isto, fazemos com fé. Janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança, e por causa de vós repreenderei o devorador. Quando nós honramos a Deus com dízimos, começamos a entrar no sobrenatural de Deus. Parece que o dinheiro estica. Um dia, Jesus estava a pregar num sítio e a reunião estava quase a terminar. E os discípulos disseram assim a Jesus, mestre, despede lá a multidão, porque isto já está quase a fazer assim de noite, para que as pessoas vão, cada um se desarrasque, por outras palavras, vão às aldeias e vizinhas, comam alguma coisa e se agasalham. Mas viram lá um rapaz que tinha 5 pães e 2 peixes. Olha, mestre, vimos aqui um rapaz que tem 5 pães e 2 peixes. Mas os 5 pães e os 2 peixes ele trouxe para ele próprio. A mãe dele, provavelmente, filho, leva lá o lanchinho, pode aquilo acabar tarde, a reunião. E não há lá supermercado, nem cafés lá ao pé, leva lá 5 pães. Ele levou 5 pães e 2 peixes para ele. Ele pôs nas mãos de Jesus, Jesus abençoou, todos comeram. Comeram, que aquilo foi uma alegria, saciaram-se, não fez esperar 12 alcofas. Então, qual é mais difícil para Deus? Multiplicar pão ou multiplicar dinheiro? Diz que um dia Jesus, nas bodas de Canaã, transformou água em vinho. Diz os entendidos que aquele vinho levava mais de 10 anos para ficar maturado. Já viu? Jesus ali no ápice fez um milagre de 10 anos de vinho. Ali num minuto ou 2, é como se tivesse sentado 10 anos à espera. Para Deus nada é impossível, abre janelas. Tem emprego para ficar o tempo inteiro no trabalho onde estás, Deus abriu janelas. Não sabem como, não foi? Ficaste efetiva. Deus abre janelas. Janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vida no campo vos não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Então nós vamos terminar aqui a nossa reunião. Glória a Deus. As pessoas têm o número da conta. Glória a Deus. Queiram semear, mas semeiem com fé. Semeie o seu melhor. Em nome de Jesus. Tem o número da conta e nós aqui vamos semear ao vivo e vamos despedir, dizer adeus às pessoas. Que da parte da tarde vamos passear ou irmos para a praia, vamos desfrutar, vamos terminar a reunião e declaramos uma semana abençoada para todos vocês. Hoje, dia 6 de julho do ano 2025, domingo, aqui em Quarteira, na Rua Área dos Santos, 353. Próximo ao Café Alex. Então, boa semana para todos, em nome de Jesus. E que a paz e o amor de Deus sejam com todos nós, em nome de Jesus. Eu vou pedir à Isabel, o Joel e a Karina que venham aqui só para dizermos todos olá. Não acaba aqui o resto das pessoas. Já viu que era quase 100 pessoas aqui na câmara. Isto é uma câmara pequenina. Venham aqui, a ver se a gente consegue caber aqui todos. Joel e Karina. Tem que chegar aqui. Karina, mais aqui à frente, tu és pequenina. Joel também. Mais. Isso. Ok, então vamos dizer todos juntos, em nome de Jesus, nós declaramos uma semana, até a avó podia vir também, mas ficava no colo da gente, só que é um bocadinho pesada,
Declaramos, Declaramos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, uma semana abençoada. Amém. E o João agora, antes de terminar, vai orar pelos jovens. Aleluia. Chega. Sim, mete como estava, mesmo aí. Ok. Põe assim a cabeça mais aqui para caber na câmara, João, e ora pelos jovens aqui de Quarteira, do Algarve, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós oramos pelos jovens Mais de alto. Quarteira, do Algarve, para que possam ter o conhecimento de Jesus e ir a Cristo. Amém. Amém. Aleluia. Karina, ora para que as pessoas que estão a trabalhar, Deus dê sabedoria a essas pessoas em nome de Jesus. Senhor, traga a tua presença às pessoas que estão a trabalhar. Chega mais para cá, João, um bocadinho para ficares na câmara também. Ok. Sim. Senhor, eu trago a tua presença às pessoas que estão a trabalhar. Peço que lhes dês vigor, sabedoria para fazerem bem os seus trabalhos, para que possam ser produtivos e alegres nos seus trabalhos também, Senhor. E obrigada porque tu abençoas o trabalho das nossas mãos. Em nome de Jesus, amém. Isabel, ora pelos líderes, já pastores também assistam, de igrejas, de comunidades e tudo mais. Ora por eles em nome de Jesus. Pai, traga à tua presença todo homem e mulher de Deus, chamado por ti, capacitado por ti. Senhor, te peço que eles sejam guiados pelo teu Espírito Santo. Obrigado, Pai, por tu estás a fortalecer a cada dia. Obrigado, Pai, porque eles estão a ser guiados por ti a cada dia, a abençoar o teu povo, a edificar o teu povo com a tua palavra ungida. Em nome de Jesus, amém. Uma proteção sobre a vida deles, sobre os seus ministérios, em nome de Jesus, amém. Amém. Boa semana a todos em nome de Jesus.